Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia... Uma coisa que é muito interessante que nós entendamos é que a Bíblia, ela nasce, eu digo Novo Testamento, vamos colocar assim, que depois se agrupa para se formar Antigo e Novo Testamento. Vamos ter os livros de Moisés, ainda que alguns não creiam que alguns desses livros foram escritos por Moisés, Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E depois vem os profetas. São livros antigos e que guiaram o povo de Israel. Depois nós temos já no cristianismo os evangelhos e as epístolas. Só que antes deles serem formatados e colocados como livro, ou vários livros para depois se tornarem a Bíblia, um livro só, eles foram, por muito tempo, como aconteceu com o Antigo Testamento, foi transmitido de forma oral. Ora, nós temos o Evangelho de João, que ele foi colocado nas letras, escrito, muito tempo depois, foi o último, muito tempo depois. Então, ele nasceu como palavra, isso falando só palavra apostólica, muito antes de ter nascido como palavra escrita. E antes de nascer como expressão apostólica, nasceu dos lábios de Jesus, os evangelhos, e que depois foram colocados em textos. Então, não foi a igreja que criou a palavra em si. Ela pode ter pego os escritos e os formatado, organizado e colocado no lugar. Mas a palavra nasce de uma inspiração divina no coração dos homens. E o próprio Deus se fez homem, sendo ele próprio o Verbo de Deus, Jesus, e suas palavras, que ele não escreveu nada, mas as suas palavras foram palavras que depois foram copiadas, escritas pelos amanuenses da época, alguns deles discípulos, para que a igreja tivesse acesso. Então não nasce da igreja, nasce de Deus. Ele nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio... A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Ele fala que é como se a igreja, aquilo que ela acreditou, ela colocou lá. Expressão da fé da igreja. Não. A igreja é que é fruto da palavra, não o contrário. É a palavra que cria tudo. Foi a palavra que criou o mundo. Foi a palavra que se manifestou em carne. A palavra é. A palavra fez, a palavra faz. Então a palavra, antes de ser escrita, ela foi manifesta em Jesus e ela foi falada aos homens. Jesus disse, as palavras que vos falei são espírito e vida. As palavras que vos falei são espírito e vida. Creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Muito bem. Mas vamos ver o que é que a própria Bíblia diz. João, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, que é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí lá no versículo 14, se eu não me engano, vai dizer, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se humanizou e habitou entre nós. É isso mesmo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Tá certo? Hebreus 4:12, que eu falei para você o seguinte: antes de qualquer coisa, a palavra sempre foi manifesta, de forma oral. Ela foi registrada em textos para que ficasse de forma histórica a ser repassada. Mas antes disso, a palavra era passada de um para outro de forma oral. E o próprio Deus se manifesta na pessoa de um homem chamado Jesus. Deus se fez carne, e ele é chamado de palavra de Deus, como está lá em Apocalipse 19 também. Ele é a própria palavra de Deus. Antes de ser registrada em textos, é a palavra viva de Deus. Então a palavra está acima de tudo. Respeitosamente aqui, o padre, ele está fazendo como muita gente faz, colocando Deus numa caixinha e quer restringir a palavra ao texto. Não está aqui. O registro das palavras de Deus estão aqui. Mas você acha que Deus se resume ao que está aqui? Não, isso aqui é tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação, é o que a palavra diz. Mas Deus se resume só à Bíblia? Deus é muito maior do que tudo isso. Aqui é o que ele deixou para o homem, mas é muito maior do que isso. Você acha que Jesus cabe aqui dentro? O próprio livro de João diz, o Evangelho de João diz, se só o que ele fez em 3 anos e meio, João diz, se fosse colocado em textos, não haveria livros no mundo que comportassem de forma alguma o que Jesus fez em 3 anos e meio. Agora imagine o registro da obra divina de Jesus se fosse colocado em livros, de tudo. Porque a palavra diz que é ele que criou os céus e a terra, que criou todo o universo. E como é que é isso? Então querer pegar tudo isso e colocar numa caixinha, como o Senhor faz aqui, é diminuir Deus e sua palavra. As Escrituras falam da vida eterna. E através do que as Escrituras falam que nós vamos para o caminho da salvação. Como é que a igreja pode ser maior que isso? A igreja é subserviente à palavra, não o contrário.